7º dia de La Casa Digital. A gente está entrando aqui na reta final. Ontem eles tiveram a visita de 4 experts do assunto e o assunto do dia foi tráfego pago. Ponto importante, o Pablo ele vai anunciar quando é que ele vai parar profissionalmente, inclusive com data e hora. A gente vai falar bastante com relação ao movimento, com relação a táticas de você conseguir captar seus leads e muito mais. Durante o dia, eles tiveram a visita de 4 experts. O primeiro dele foi o João Pedro, ele é especialista em crescimento na internet, principalmente no Instagram. Ele é um growth hack, especialista em crescimento digital, principalmente nas mídias de Instagram. O dado interessante que ele trouxe aqui para a gente foi que o Instagram, o intuito dele foi trazer uma ferramenta para que você conseguisse seguir seus amigos e familiares. E é o que acontece isso. Então, 90% do que você segue, geralmente, são pessoas. 10% são empresas. E o que ele gosta bastante do Pablo é que ele consegue fazer esse mix. Ele consegue misturar conteúdo com entretenimento. Então, esse foi um bom hack que ele deu para a gente. O Rafa Prado, ele veio trazendo um ponto bem interessante, que as pessoas estão procurando alguma coisa acima de você. Ele fala dos 3 cérebros, o límbico, o mamífero e o humano. O primeiro deles, você vai ter essa questão da razão. Quando você quer muito só essa questão da razão, é muito raso. Cai no automático. Por exemplo, você bebe água porque o teu objetivo é matar a sede. Pronto, você não quer saber se a água é de marca ou não é de marca. Você quer matar a sede. É bem racional esse processo. No segundo processo, você já está com relação às emoções. E isso é uma questão já que envolve 90% das nossas decisões. Então, realmente nessa hora que entra essa questão de emoções. E quando você quer aprofundar muito mais que isso, e é o que algumas pessoas procuram, tá atingindo, é a questão algo acima. Quando a gente fala algo acima, porque pessoas matam pela fé. Então, você quer atingir nesse ponto as pessoas. E como é que faz para ter essa parte? Porque as pessoas querem que você tenha, a primeira coisa, é que você tenha uma bandeira. E aí sim elas vão estar engajando. E como é que faz para ter isso? Para você, primeiro, você tem que ter uma bandeira. Você já tem que ter algo porque você está ali. Elas querem enxergar algo além de você. Tá? É essa bandeira que tem que ser trabalhada. O Lucas, ele vai dar uma breve introdução com relação a tráfego. Mais tarde o Titi vai falar na noite também. Então, o que ele fala sobre tráfego? Tráfego, na verdade, é você ter a análise dos dados que você coleta na internet. Não adianta nada você rodar o tráfego ali, gerar um monte de leads e você não ter nada sobre eles. Então, você pagou ali à toa. Então, realmente, o que é essa questão? É você saber trabalhar com uma gestão e otimização dos dados. Tá? Um termo muito usado nessa questão de tráfego é a questão de impressões e de alcance. O que é a impressão e alcance? A diferença? Bom, impressão basicamente é como se fosse quantas vezes você imprime ali o seu anúncio. E o alcance é quantas pessoas você está atingindo. Então você pode, por exemplo, ter uma campanha onde você tenha 2 impressões e um alcance. Quer dizer, você apareceu 2 vezes para a mesma pessoa. Tá? A Raquel ela veio trazer com relação a stories criativos. O que acontece ali? Se você utiliza um Stories e utiliza as ferramentas do Instagram, ele tende a entregar mais o seu conteúdo. Então, toda vez que você está montando alguma coisa e utiliza as ferramentas que aquele aplicativo, aquela plataforma te dá, ela tende a colocar você em mais evidência. Tá? E aqui a gente vem entrando na questão dos participantes. Né? Durante o dia, o que aconteceu ali de relevante que eu peguei? Foi que assim, a Ana, ela mostrou que por muito tempo ela trabalhava, ela só saía de casa para trabalhar, né? Ela só trabalhava para pagar as contas e ela não via mais sentido, inclusive na vida. Esse é o ponto de reflexão que muitos já devem ter passado por isso, eu já passei por isso também. É você chegar numa rotina que você só está ali trabalhando para gerar dinheiro, para pagar a conta e fica nessa rota aí sem saber o fim, sem saber o sentido, sem saber que você está fazendo nada de relevante para o mundo. Então, isso é bem complicado, é um tema bem delicado. E outro tema bem delicado ainda que o João Neto ele trouxe para a gente foi com relação a dinheiro. Né? Ele viu que muita gente ali estava querendo oba-oba com relação à fama e dinheiro. E não é isso. Ele falou que ele sabe que não é isso por experiência própria. Ele tem um Instagram junto com a dupla dele que tem 2 milhões de seguidores.
E não adianta nada você ter tudo isso de seguidores se você não consegue mostrar a tua essência, se você não consegue transbordar nada além da fama. Então, você realmente precisa estar transbordando, estar transformando a vida de outras pessoas. E isso foi o que o João Neto trouxe para as pessoas, que ele viu que ali na casa, assim como o Pablo tinha visto na noite anterior, que tinha gente ainda que estava focada em dinheiro e fama. E não é sobre isso que a gente está trabalhando na Casa Digital. Começando o programa da noite, o Pablo fez essa pergunta se o pessoal conseguiu dormir bem, como é que foi, e talvez até com relação a isso, eles já tinham trabalhado, que eles começaram a entender que não é só sobre fama, não é só sobre dinheiro, é realmente sobre você ter algo maior. Bom, ontem foi bem interessante que ele já entrou logo de cara com relação a, vamos falar sobre tráfego. O que é tráfego? Tráfego, na verdade, você pode crescer de forma tanto orgânica quanto paga. O que acontece com relação a isso? Qual que é a diferença, né? Se você for crescer de forma orgânica, o aplicativo ele vai colocar do jeito que o aplicativo quer. Seja no Instagram, seja no YouTube, que você vai deixar a situação na mão da outra pessoa. E se você tem a opção de ter a situação na sua mão, procure sempre essa opção, porque pelo menos você está tomando conta da sua vida. Você não está deixando outra pessoa ou alguém ou uma ferramenta estar lidando com isso, tá? Uma analogia que ele trouxe bem fácil assim da gente entender com relação a tráfego pago e tráfego gratuito. O tráfego gratuito é como se você tivesse um barco, você sem remo, sem motor, no rio. E o que acontece? De duas umas. Você pode estar parado ali, estar tranquilo, sem se movimentar, sem se mexer, sem crescer, sem nada. Mas ao mesmo tempo também você pode estar descendo o rio abaixo. E aí você vai bater em tronco, você vai bater em pedra, você vai bater em tudo. Você não vai conseguir. E ainda mais se você tiver que subir o rio, aí que você não sobe mesmo, né? O tráfego pago, o que ele vai te proporcionar? Ele vai te proporcionar motor. Ele vai te proporcionar motor, vai te proporcionar direção. Então, tudo isso o tráfego pago vai te dar. Então, essa é uma analogia bem mais fácil de você entender qual que é a diferença de um e de outro. O tráfego pago, você pode trabalhar aí com 3 formatos ali, né, que o Paulo fala. Você tem na questão da distribuição do seu conteúdo, na captação de leads e no remarketing. O tráfego pago, você pode trabalhar de 3 formatos. Tá? Antes de você questionar em qual plataforma vale a pena investir, primeiro ponto, não só plataformas de redes sociais valem a pena. O Google ainda é uma ferramenta que entrega muito. Então, você tem que estar engajado ali na análise do seu público para você entender qual que é a melhor. A melhor maneira de fazer isso é fazendo testes. Se você tem engajamento no YouTube, o YouTube provavelmente é o melhor lugar. Se você tem engajamento no Instagram, é o melhor lugar lá. Facebook e por aí assim vai. Então, realmente, vai variar de cada um, não tem uma resposta 100% exata. O que seria melhor? Você ter em todas as redes. Esse seria o melhor caminho. Uma dica para quem está querendo fazer o tráfego no Instagram, tem que entender que o tráfego ele roda por fora do feed, tá? É nos stories. Agora vamos lá, com relação às formas de fazer o tráfego pago. Primeiro que você tem na distribuição, depois você tem na questão de captura de leads e depois no remarketing. Com relação à distribuição, o que acontece? É você ser visto. Basicamente, você pagar ali para as pessoas saberem quem você é, para saberem o seu conteúdo, é você distribuir o máximo possível do seu conteúdo, tá? Com relação à captação de leads, basicamente é o que o próprio nome diz. O lead você já sabe que é um potencial consumidor do teu produto, né? Então é você conseguir atrair essas pessoas para um ponto de relacionamento, um ponto de comunicação, onde você vai atrair com landing pages, né, com páginas de capturas, você vai ter o acesso deles. Por quê? Porque se você só tem o acesso ali nas redes sociais, fica muito difícil esse contato. Então, por isso que a gente tem essa captura dos leads. Mas o que é importante você saber com relação à captura de lead? É para você capturar leads que estão realmente interessados no seu produto. Se você pegar lead por lead, que a gente fala que é um lead frio, né, uma lista fria, não serve de nada. A pessoa não tem nem interesse com você, ela não tem nenhum relacionamento com o teu produto, então você só vai estar gastando dinheiro à toa. É possível converter um lead frio em venda? É possível. Você vai gastar muita energia para pouco resultado. E o remarketing, o que é o remarketing? O remarketing basicamente é você pegar já essa lista que você tem de leads e tá relembrando eles. São pessoas que já foram engajadas contigo e você quer realmente estar movimentando eles para esquentar mais, né? Uma pessoa, sei lá, que talvez viu alguma coisa do teu conteúdo ali há uma semana, 3 semanas, há um mês, há um ano, e tudo isso você consegue trabalhar no tráfego pago para saber onde direcionar.
uma dica bem interessante, né? E que para muita gente ainda não é óbvio, você pega os seus leads e exclui do remarketing, né? E quando você já tem essa base de dados, quando você vai fazer uma nova captação, mais novos leads, você procura focar em pessoas que não estão ali na sua base já, né? Então você vai criando uma maior base. E aqui ele já dá uma brecha do que ele vai falar na sequência, que é sobre lançamento. A gente não vai falar de lançamento aqui, mas ele já começou a dar uma brecha porque a gente está falando bastante com relação a tráfego. E tráfego é uma coisa que se usa muito quando a gente quer lançar alguém. O que é um lançamento? O lançamento nada mais é do que o resultado de você ter trabalhado esses 3 pilares antes, né? E o que acontece? O porquê que a gente faz um lançamento e por que o primeiro lançamento é sempre enganoso, né? Tanto para baixo quanto para cima os números, eles podem estar enganados. É como se fosse uma árvore, né? Você vai tentar pegar os primeiros frutos que estão ali embaixo, isso você consegue tranquilamente, você não precisa investir muito. O porquê que a gente faz esse tráfego pago? É para as pessoas saberem como alcançarem os frutos que estão no meio da árvore ou no topo da copa. Então, esse é o intuito de você estar trabalhando com o tráfego, para que durante o lançamento as pessoas tenham as ferramentas para que outros consigam ter acesso aos seus frutos. O que acontece? Quando as pessoas fazem só do orgânico, as pessoas elas só acabam pegando os frutos que estão ali embaixo. Tá? Então, realmente é por isso que a gente está trabalhando bastante essa questão de tráfego. E aí veio a questão bem interessante, por que tem pessoas ali com muitos seguidores, sei lá, 10 milhões de seguidores, e quando lançam não conseguem fazer nada, não conseguem ter o resultado expressivo. Tá? Isso é um dos problemas que tem, é a questão do brand dela, que ela já tem um brand, já de algum determinado assunto, e ela não tem relevância no que ela está lançando, ela não tem autoridade. Então não adianta nada, por exemplo, sei lá, um cantor, alguém famoso, falar que vai te ensinar sobre lançamento digital se ele não tiver resultado naquilo. Então não faz sentido, ele não tem autoridade. As pessoas não vão dar crédito naquilo. Então essa é uma questão. É uma questão que tem que trabalhar bem. O que tem que trabalhar bem para um lançamento? Tem que trabalhar o brand, o movimento e aí o lançamento. Já que a gente está bastante nessa analogia com relação à natureza, o que acontece? Branding é a semente. O movimento é a produtividade, né? A prosperidade. Branding é a prosperidade. E o lançamento é o fruto. E o que você precisa saber aqui com relação a branding? Tem gente que não investe tanto nisso, né? Mas o Pablo mesmo ele investe muito nisso porque 60%, mais de 60% das pessoas elas hoje em dia estão procurando o que é belo. Né? Elas querem design, elas querem alguma coisa realmente bonita para tá vendo, para estar comprando. Então é bem importante você estar investindo nisso. E aí o que acontece? Aí eu vi até uma história ali que ele falou com relação à Land Rover, que ele por muito tempo ele ficou relutante em comprar uma Land Rover. Tanto que um amigo dele que teve que extravar ele e questionou ele por que ele não compra essa Land Rover. E ele falou, PVA custa tanto, seguro custa tanto, depreciação é tanto, tudo mais, tudo. E aí o amigo dele, depois que ele fez tudo isso, falou, tá, beleza, então agora vamos pegar um outro papel e escrever aqui o que você está deixando de ganhar. Quantos negócios você está deixando de fazer porque você não tem Land Rover? Quantas rodas sociais você está deixando de entrar porque você não tem Land Rover? Quantos novos negócios as pessoas não estão chegando em você porque você também não tem? Então, essa questão do branding, ela é muito forte. Então, realmente, é nesse quesito que você tem que trabalhar. As pessoas, às vezes, não entendem por que um ou outro compra tal produto, por que uma camiseta custa X e outra Y e você vai ter que optar pela mais cara. Porque, dependendo da roda que você quer entrar, você tem que ter com um brand já trabalhado, né? Por mais que você fale, não quero comprar nada de marca, nada que é caro. Cara, você vai ter que investir muito no brand seu para mostrar que você tem muito valor. E querendo ou não, assim, a imagem ela tem muita importância porque se as pessoas não sabem quem você é, elas só conseguem te olhar, olhando elas já conseguem ter uma percepção sua. Por mais que a gente fale que não é certo julgar, é do ser humano a gente julgar. Uma pessoa que está bem vestida, e a gente não está falando nem de marca, ela vai ter muito mais aceitação do que uma pessoa mal vestida. E mesmo se essa mal vestida estiver com marca. Então, é nesse sentido que a gente está falando de você ter um branding bem forte.
Tem que trabalhar bem essa questão. E não é só aparência, a gente falou que brand é você estar trabalhando aquilo que você tem por dentro. Só que quando a gente fala de internet, ou no dia a dia mesmo, antes da pessoa saber o que você tem por dentro, ela vai ver o teu exterior, a tua casca. Então, por isso que a gente fala da questão de trabalhar tanto por fora quanto por dentro, tá? Porque não adianta nada se você conseguir atrair a pessoa para o seu conteúdo do Instagram, do YouTube, e a pessoa vai lá ver 2 vídeos seus e fala, não tem nada de interessante aqui, tá muito raso. E ela vai sair. Então, é nesse sentido que a gente fala de trabalhar o brand, tá? Relação ao movimento. Nada mais é do que você levar de um ponto A para um ponto B. Essa é a questão do movimento. Então, assim, qual que é o movimento que o Pablo fez para chegar nessa casa digital? Foi o Destravar. O Destravar Digital. O Destravar Digital, ele já tem mais de 500 mil de pessoas cadastradas. Isso quer dizer que são clientes? Não, não quer dizer que são clientes. Mas está ali, estão cadastrando, estão movimentando. Tanto que, assim, nas lives dele, no geral, gira mais ou menos 300 mil pessoas que estão passando pelas lives dele. Então, é um movimento que você vai fazendo antes de você fazer o seu lançamento. O legal pegar aqui é com relação aos pilantras. Nesse movimento, você tem que entregar seu bolo. Entrega. Entrega seus frutos, entrega. Não tem problema não. Entrega. Porque assim, os pilantras, o que eles vão querer? Eles vão querer o dinheiro. Eles vão falar assim, eu vou te contar tudo depois. Né? Eu vou te contar tudo depois que você pagar. Você vai ter acesso a isso depois que você comprar o produto. Então, é esse ponto aí, esse é um dos pontos que a gente vem batendo na tecla que os cursos tendem a acabar. O que as pessoas vão querer realmente são as experiências, são os atalhos, são os conhecimentos da pessoa ali. Porque o conhecimento por conhecimento, ele vai virar commodity. Ele já está virando, né? Então, as pessoas que não querem entregar nada antes, essas são as pilantras. Um exemplo disso, ele até falou da questão de aniversário. Se chega alguém na sua festa de aniversário, ou numa festa de aniversário que seja, da sua família que seja, e não te leve nenhum presente, não te leve nada, e nem um sorriso, se a pessoa não leva nenhum sorriso para você ali, ela só está ali para te roubar. Ela só quer usufruir do que é teu. E alguns meios de você capturar lead, né? Você tem a capturação por meio de vídeo, por meio de vídeo com animação, né? Esse vídeo... Alguns meios que você tem para capturar esses leads, né? No Stories, por exemplo. Você utilizar vídeos com você falando, vídeos animados, só texto, ou você pode fazer um mix de tudo. É bem interessante isso. O que dá mais engajamento ainda são os vídeos com você falando. Mas se você conseguir fazer o mix de tudo isso também, né, com você, talvez um vídeo animado, com você falando, com texto, é bem interessante, tem que testar. Com relação ao tempo do vídeo, quanto que tem que durar, é bem relativo, No geral, no mínimo, você tem que durar uns 30 segundos, né, uns 2 stories. Mas, assim, se o vídeo for bom, 3 stories é ok. Se for muito bom, 4 stories. Vai variar de cada produto, vai variar de cada apresentação, vai depender muito de como é que tiver se trabalhado esse vídeo. Agora, com relação ao lançamento. Lançamento é o efeito de tudo que você fez, tudo que você construiu ali. Então, o que acontece? E aí o Pablo até falou que ele está planejando fazer o 9 dígitos. Né? Ele quer fazer mais de 100 milhões em um único lançamento. E o que ele já até deu a letra, fala, quem quiser copiar, pode copiar. Para fazer esse 9D, ele vai utilizar todas as plataformas. Instagram, YouTube, talvez Twitter, TikTok, rede de televisão. Então, vai utilizar todas as plataformas que ele tem ali de mídia para estar engajado nisso. Com relação ao lançamento, a gente não vai falar muito aqui, até porque o Marcos Paulo ele estava ali, foi ele que ajudou o Pablo a se lançar de uma maneira mais exponencial. Então, ele vai dar uma outra aula só sobre lançamento e aí sim a gente vai focar nesse assunto aqui. E aí a gente vem falar com relação à curva de aprendizagem, né? O que acontece com a curva de aprendizagem? Não adianta nada só você aprender. Se você só aprender, você vai manter uma linha reta. Simples assim. Quando que você vai começar a subir a sua linha? Quando você entender que você vai ter que fazer testes. Se você não fizer testes, você não sobe. Não tem como você subir essa linha. Então, se você ficar só aprendendo, você vai ficar numa linha reta até cair. E teve até um momento ali que o Pablo falou com relação a isso. As pessoas, ele estava numa reunião onde as pessoas estavam debatendo várias ideias e tudo mais. E ele colocou, né, ele viu que as pessoas não estavam andando, não iam andar. Ele colocou 1 milhão na mesa e falou, olha, vocês têm até o final do ano para resolver esses problemas.
Por quê? Porque com esse 1 milhão, ele falou, se vocês não gastarem esse 1 milhão, aí eu vou tirar da mesa e não vai ter nada. Então aí assim as pessoas começaram a agir e tudo mais. Porque tem gente que tem medo de perder esse dinheiro. É melhor você realmente estar testando, porque assim, se você perder o dinheiro, você perdeu pouco. Tá? Você perdeu pouco. Agora, se você perdeu a moral, você perdeu muito. E se, além da moral, o que poderia acontecer de pior? É você desistir. Então, é bem forte com relação a isso. Então, a gente voltou no tópico de ontem, de você não estar desistindo. Porque, assim, se você desiste, aí você jogou tudo no lixo. E existe uma grande diferença entre você desistir e parar. Né? O Pelé, ele parou. Agora, o Adriano, ele desistiu. Então, você tem uma diferença muito grande de quem para e quem desiste. Inclusive, o Pablo, ele falou que tem uma data para parar. Ele vai parar dia 17 de abril, às 17 horas. Então, aí você vê a diferença entre desistir e parar. Quando você já coloca uma data que você vai parar, ou quando você está no auge e quer parar, isso é uma decisão tua. Quando você desiste, você está jogando tudo pro lixo. Quer dizer que você não dá conta. Então, pensa nisso. Pensa se você está desistindo das suas coisas ou se você está parando com aquilo que te faz mal. Às vezes é melhor você parar com o que te faz mal, mas você tem que entender se às vezes o que você está fazendo é desistir de alguma coisa porque está muito difícil. E um outro exemplo de quem não desistiu foi o Elon Musk. Um outro exemplo de quem não desistiu foi o Elon Musk, porque, bom, para quem não sabe, o Elon Musk é o cara por trás da Tesla, o cara por trás da SpaceX. Então, se não me engano, é pelo PayPal também que ele vendeu o primeiro produto que ele vendeu. E ele começou a investir na Tesla e tudo mais, e numa empresa de energia solar. O Elon Musk, quando ele fundou a SpaceX, que ele queria chegar no espaço, muita gente criticou ele, fazendo chacota dele e tudo mais. Ele fez 3 lançamentos e os 3 deram errados. No 4º lançamento, ele colocou todo o dinheiro que ele tinha. Então, se não desse certo esse 4º lançamento, ele quebrava. E aí ele virava uma piada. Mas ele, mesmo assim, ele acreditou, ele não desistiu, deu certo. O 4º lançamento foi sensacional, né? Deu certo. E aí ele foi reconhecido, tanto que a NASA hoje utiliza os serviços do Elon. Né? Hoje o Elon tem mais tecnologia que grandes empresas. Então tudo isso fez ele chegar hoje em ser um dos homens mais ricos do mundo. E o que acontece? Até foi uma questão interessante para a gente refletir sobre essas pessoas poderosas, né? Tanto Bill Gates, quanto Elon Musk, quanto Jeff Bezos, eles já estão trabalhando em coisas no espaço, coisas relacionadas ao espaço. Por quê? Porque para eles já governaram aqui na Terra. Eles já dominam aqui na Terra. Então eles estão procurando aumentar o nível deles. Eles estão subindo a régua. Então a gente realmente tem que pensar nessa questão de não desistir. E depois que conquistar alguma coisa, sempre subir a régua. Ainda com relação à empresa, já que a gente entra nessa questão de SpaceX e tudo mais, e o Pablo ter anunciado que vai parar, né, tal dia ali de abril, dia 17 de abril, ele falou que existem 5 momentos numa empresa. O momento que você abre a empresa, o momento que você atinge um break-even point, o momento que você tem um payback, o momento que você coloca um CEO na sua empresa e o momento que você deixa a sua empresa, você vende ela. É isso mesmo. O Pablo não vai deixar empresas para os filhos dele. E não é só ele. Grandes bilionários já deixaram claro, não vão deixar a empresa para os filhos. Por que disso? Porque 86% dessas pessoas que recebem essa herança, elas quebram as empresas. E dessas 14% que recebem de herança e não quebraram ainda, 80% delas vão quebrar na sequência, né, na passagem de geração. Então é isso que acontece. Né? As pessoas elas já estão vendo que não faz sentido você deixar as empresas para os filhos. Isso é um dos pontos interessantes, porque o que acontece? É para mostrar, inclusive, que tem muitas pessoas ali que falam, não, vou deixar para o meu filho tocar. Às vezes não é nem o que seu filho quer. Muitas vezes não é nem o propósito dele. Então, você acaba tentando traçar uma linha para o seu filho seguir, por mais que seja interessante, seja confortável para ele, mas
Você está traçando uma linha que não é a vida dele. Você está traçando uma linha para ele seguir e se ele ser infeliz talvez pelo resto da vida. Talvez você consiga fazer com que ele passe a vida inteira dele aqui sem cumprir o propósito dele. E ainda quebrando. Quebrando algo que você levou anos para construir. Ah, mas qual que é o problema dele quebrar algo que você levou anos para construir? Né? Se o dinheiro é teu. Com certeza, não tenha dúvida. Mas você também não pode esquecer que, assim, numa empresa, não é você sozinho. Você tem outras pessoas, outras famílias que dependem dessa empresa. Então, pensa com relação a isso também. E para finalizar, ele teve algumas perguntas e respostas ali no finzinho. Eu vou até ler algumas aqui, foi bem interessante. Mas aí já está bem mais leve, foi se é melhor gastar com um vídeo ou tráfego, né? Um vídeo bem trabalhado ali ou tráfego. Tem que balancear, porque às vezes você gastando bem num vídeo ali, pode ser que diminua o seu custo do tráfego. Então, talvez faça sentido, tem que ter esse balanço e aí dar uma analisada. Se é melhor focar no produto ou no expert. Aquilo que aconteceu com o Marcos Paulo, por exemplo. Ele, até então, ele não conseguia falar em público, não conseguia dar uma aula. Então, não adianta nada a gente focar nele dando aula se ele não está pronto para isso. Ele tem muito conhecimento. Só que se ele trava na hora de falar, não faz sentido lançar ele. Então, tudo vai ter que alinhar no momento que a pessoa está, ou o que está acontecendo. Qual que é a melhor plataforma? A gente já falou antes. A melhor plataforma é aquela que você está bem situado, né? Seja Instagram, seja YouTube, seja Twitter, seja Facebook. Vai variar. Inclusive, Google é uma ótima ferramenta para estar utilizando. Eu teve a pergunta também de quantas pessoas precisa para fazer um lançamento. Bom, depende. Né? Ele falou que no começo ele se lançava sozinho, o Pablo. Depois era ele, o Marcos Paulo e mais um para fazer o lançamento. Mas isso foi interessante porque ele trouxe à tona, né? Aí a gente não sabe de onde foi esse número. Né? Ele fala que a cada 12 pessoas, uma pessoa tende a não querer o seu sucesso. Então, para você se afastar dessa pessoa, e geralmente essa pessoa que é para você se afastar, geralmente é ela que se pergunta se é ela que deveria sair, né? Se está falando com ela. E isso foi lembrado até por conta da questão do Judas, né? Mas foi bem tranquilo. Hoje a gente teve uma aula bem mais pesada com relação a tráfego, com relação à internet, com relação a movimento, uma breve introdução ao lançamento. A gente espera que o Marcos Paulo venha dar uma aula mais profunda sobre isso. E é isso. Se você curtiu o vídeo aí, deixa o like aí, comenta o que você está achando da La Casa Digital e vamos lá.